Olá, eu sou a Ana, enfermeira obstetra. E em conjunto com a Ellen e com a Carla, nós criamos o canal Universo Feminino Mulheres Suas Fases, com o intuito de orientar as mulheres sobre as diversas fases que ela atravessa ao longo de sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de parto. Para ficar ligado, se inscreva no canal e deixe seu like. Antes de começar a falar sobre o trabalho de parto, eu vou falar um pouquinho sobre o colo do útero, as contrações e as fases do trabalho de parto. Durante a gestação, o colo fica comprido e fechado. O primeiro processo que acontece é o afinamento do colo nas últimas semanas, e isso vai acontecendo de forma lenta e progressiva pelas contrações de treinamento, chamadas de contrações de Braxton Hicks, que vão acontecendo por volta da 30ª semana, e vão modificando o colo do útero, ele vai amolecendo e depois afinando, e depois disso ele vai começando a dilatar. A dilatação é a abertura do colo do útero para a cabeça do bebê passar. Nas últimas consultas de pré-natal, após 37 semanas, quando essas consultas já se tornam semanais, uma das avaliações feitas é o toque vaginal, para sentir o colo uterino, avaliar sua consistência, o afinamento, a posição da cabeça em relação à estrutura óssea da pelve, pois é através dessa avaliação que se consegue ter alguns parâmetros, se a mulher está mais perto ou mais longe de entrar em trabalho de parto. Algo que pode acontecer neste período é a perda do tampão mucoso. Nem todas as mulheres notam essa secreção. Em algumas, as contrações começam antes mesmo do tampão mucoso ser secretado. Ele não é motivo para preocupação. Agora vamos falar um pouquinho das fases do trabalho de parto. A fase inicial do trabalho de parto, chamada de fase latente, ela é muito lenta, ou seja, ela pode durar muitas horas para os primeiros centímetros de dilatação. Quando a dilatação começa a avançar de forma mais rápida, em torno de 1 centímetro a cada hora, corresponde à fase ativa do trabalho de parto, e essa fase se inicia aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de dilatação. E tem-se o período expulsivo, ou seja, é o período compreendido entre o colo uterino estar totalmente dilatado e o nascimento do bebê. É importante a mulher saber que essa fase latente pode demorar muitas horas, e o que caracteriza a fase latente é que as contrações passam a se tornar mais ritmadas. O que é uma contração? A contração é a barriga endurecendo, ou seja, o útero vai enrijecendo e isso vai empurrando o bebê para baixo. A maioria das mulheres conseguem ter nitidamente a percepção das contrações. Outras sentem uma sensação de desconforto, dor, uma pressão na pelve ou na região lombar e tem essa característica de ciclicidade. Vem uma contração, tem um pico, passa e vem novamente. Antes do gráfico, existe uma fase chamada de pródromos de trabalho de parto, em que as contrações já podem vir, mas de forma muito irregular. Vem algumas contrações e às vezes passa dias sem ter, e essa ameaça que vai entrar em trabalho de parto gera muita ansiedade. Muitas vezes ela acaba até regredindo, e esse período nem é chamado ainda de fase latente, é chamado de pródromos. Quando a mulher entra na fase latente, ela passa a ter contrações ritmadas, com uma certa regularidade. Ela vai estar iniciando o trabalho de parto. E essas contrações nessa fase ainda são bem toleráveis, ou seja, elas não são tão dolorosas. É importante a mulher saber que essa fase inicial do trabalho de parto é muito lenta e pode demorar algo em torno de 8 até 20 horas, até ela entrar na fase ativa do trabalho de parto. Se a mulher está bem, não tem nenhuma doença, sente o bebê se movimentando normalmente, esse é o momento dela ficar em casa e só dirigir para a maternidade quando entrar na fase ativa do trabalho de parto. A internação precoce aumenta a taxa de cesarianas. Por exemplo, quando a mulher chega no hospital para ser avaliada e está entre 1 a 2 centímetros de dilatação e está muito ansiosa, e após 2 horas ela é reavaliada e permanece com essa mesma dilatação, quer dizer que ela ainda não entrou na fase ativa. Ela deve retornar para sua casa e aguardar a evolução espontânea do trabalho de parto. E só retornar quando essas contrações se intensificarem.
mas essa situação pode ser interpretada por alguns profissionais como se a mulher não tivesse dilatação e precisasse de uma cesárea. Quando ir para a maternidade? O momento ideal de ir para a maternidade é quando a mulher entrar na fase ativa do trabalho de parto, ou seja, quando as contrações já começarem a vir de formas mais frequentes e intensas, entre 2 a 3 contrações a cada 10 minutos. Nessa fase, as contrações já são bem perceptíveis e dolorosas. Na maioria das vezes, nessa fase, o colo uterino já está mais afinado, a cabeça do bebê mais baixa e a dilatação entre 3 a 5 centímetros, caracterizando o início da fase ativa. É o momento de se dirigir ao hospital. Nessa fase, se espera que a dilatação evolua 1 centímetro a cada hora, mas isso varia. Cada organismo evolui de forma diferente. Esse é o momento de fazer exercícios, massagens, as técnicas de respiração, o banho no chuveiro ou na banheira, até chegar o momento de fazer a analgesia do parto. E a bolsa amniótica? Quando ela se rompe? Pode acontecer em qualquer uma dessas fases. Na maioria das vezes, ela vai se romper espontaneamente na fase ativa do trabalho de parto. Se ela acontecer na fase latente ou antes, geralmente acaba desencadeando o trabalho de parto e aumentando as contrações. A quantidade de líquido amniótico que escapa da bolsa e flui para fora da vagina difere de mulher para mulher. Para algumas é um pingo, para outras pode ser um jorro. Muitas vezes, romper a bolsa pode ser um recurso que a equipe de saúde tenha que se utilizar em um trabalho de parto que não está evoluindo muito bem, com dilatação muito lenta. O fato de romper a bolsa faz a cabeça do bebê descer mais no canal do parto, forçar mais o colo uterino e otimiza a evolução do trabalho de parto. Quando o colo do útero estiver totalmente dilatado, ou seja, com 10 centímetros de abertura, e as contrações se tornarem muito doloridas, as paredes do útero farão pressão sobre o bebê e, em conjunto com o esforço da mãe, impulsionarão a criança para fora. O processo entre sentir as primeiras dores e chegar ao nascimento pode durar até 12 horas. Caso a gestante chegue a 41 semanas e não tenha entrado em trabalho de parto, deve ser encaminhada à maternidade para avaliação médica. É importante avaliar a condição do colo uterino, a paridade e as possíveis patologias existentes. A mulher deve ser orientada das vantagens e desvantagens da indução do parto, da cesariana e do aguardo pelo trabalho de parto espontâneo. A decisão deve ser tomada em conjunto com a equipe que avaliará caso a caso.